No comentário habitual à segunda-feira de futebol temos Cancela Moura para conversarmos sobre a final da Taça da Liga do último sábado. Uma final que deu vitória para o Benfica. Boa tarde. Boa tarde. Uma vitória sem muito brilhantismo, mas mesmo assim considera que a equipa de Jorge Jesus venceu bem? Sim, eu penso que a vitória que se ajusta àquilo que se passou em campo, mas de facto foi um jogo nada brilhante do Benfica. Julgo que a equipa que apareceu, tal como nesta parte final do campeonato, muito fatigada, cansada, desmotivada até em campo. Não me pareceu que tivesse muitas condições para fazer muito melhor do que aquilo que efetivamente fez. E julgo que o Gil Vicente fez o seu papel. Não concordo nada com o Paulo Alves, que veio dizer que o jogo se definiu ou se resolveu nos detalhes. A mim parece-me que o Gil Vicente fez aquilo... Foi um Gil pouco atrevido. Admito, julgo que o Gil Vicente apostou bastante no erro do adversário, jogou muito na defensiva, abdicou inclusivamente de qualquer jogada ofensiva e partiu em transições rápidas para o ataque. E julgo que por 2 ou 3 ocasiões, logo na primeira parte, isso foi visível, mas de facto até o domínio do jogo, a posse de bola, que foi entre os 62 para o Benfica, 38 para o Gil Vicente, espelha bem a supremacia do Benfica. Embora também se diga que o facto de o Benfica ter muita bola não significa que tenha jogado com esta supremacia. O golo do Benfica acabou por resultado de uma jogada de envolvimento ofensivo bastante interessante. O Bruno César, que foi para mim dos melhores jogadores em campo, dentro da uma normalidade. Sim, mas fez um centro com cabeça de membros, aliás, milimétrico, e o Rodrigo, que eu acho que também jogou na primeira parte completamente desajustado do lugar, como ala direito, mas fez Tem estado apagado de resto. Fez uma excelente finalização. Mas fez uma excelente finalização, mas tirando de facto esse golo, não houve, por exemplo, o golo do Gil Vicente caiu, como se diz, caiu do céu naquela altura. Já nem se justificaria que eventualmente o Benfica estava a controlar muito bem o jogo e foi uma jogada de alguma insistência na grande área que deu o golo do empate, e depois o golo do Benfica também acabou 5 minutos depois por ser um golo extremamente fortuito, quer dizer, não houve naquele intervalo. O Benfica provavelmente, se não tivesse feito o golo da vitória nos minutos seguintes, aquilo podia-se ter complicado. E foi essa incerteza no resultado que terá motivado insultos, pelo menos algumas palavras menos agradáveis para Jorge Jesus, mesmo no Estádio Municipal de Coimbra e também na chegada ao Estádio da Luz. Relembro que quando o speaker anunciou o nome de Jorge Jesus, já na cerimónia de entrega das medalhas, houve alguns insultos, alguns assobios. O mesmo aconteceu no Estádio da Luz. O Benfica jogou assim tão mal, ou tem jogado assim tão mal, para Jorge Jesus ouvir insultos? Eu penso que esse tipo de manifestações, sejam agora com Jesus, tenham sido já com a equipa do Futebol Clube Porto ou até do Sporting, são manifestações que são escusadas neste particular. Porque o Benfica, independentemente de tudo, cumpriu a sua obrigação, dignificou minimamente aquilo que era o seu objetivo, que foi ganhar a taça. Há quem diga que, eventualmente, é evidente que também se desvaloriza bastante este título. Eu julgo que isto poderá mudar de figura caso esta taça comece a dar acesso, por exemplo, a uma competição europeia, mesmo que fosse a Liga Europa, valorizar os sub-23, eu também admito que isso possa ser. Mas Jorge Jesus foi vaiado quando acaba de ganhar a terceira taça consecutiva, a terceira taça da Liga consecutiva, a quarta da história do Benfica, e Deus até o curioso de o Benfica ser vaiado na Luz, com a taça na mão, e o Gil Vicente ser recebido em festa em Barcelos. É verdade, mas quer dizer, o Gil Vicente tinha tudo para poder festejar, independentemente do resultado, porque é de facto um feito histórico. Chega a uma final. Um clube desta dimensão chegar a uma final e contrariou. Eu gostava aqui de lembrar que inclusivamente o próprio sorteio da Taça da Liga privilegia bastante a presença dos grandes na fase final, nas meias finais e na final. O facto de isso ter sido contrariado por uma equipa como o Gil Vicente já é um feito histórico. A questão deste tipo de manifestações, eu julgo que é importante também tirar um bocadinho esta carga negativa ao futebol, porque eu julgo que há sempre estas críticas extremas ou este tipo de procedimentos por parte de alguns adeptos que eu confesso que não dignificam em nada o futebol e que não nos trazem nada de novo. Eu julgo que o Benfica, independentemente de tudo, ganhou a taça, como digo, mesmo tendo sido desvalorizado, cumpriu com obrigação. Diz-se que eventualmente Jesus, e esta já é a segunda época quando isso se nota, que acaba por não fazer uma boa gestão de plantel, sobretudo ao nível do esforço físico, e que efetivamente os jogadores acabam demasiado fatigados, ou o plantel, a equipa em si, acaba demasiado fatigada as épocas. Parece
que efetivamente esta época isto também terá acontecido, como aconteceu na época passada, mas isso não é razão suficiente para se pôr em causa, portanto, aquilo que o Benfica fez. E o trabalho do treinador. Esta vitória, de resto, Cancela Moura, pode moralizar o plantel das Águias para esta reta final do campeonato? Bem, isso é que eu já tenho algumas dúvidas, porque eu julgo que o Benfica, como disse, mesmo num jogo como este, que era uma final, julgo que esteve extremamente... passou um bocadinho ao lado do jogo, até julgo que fez um jogo com alguma desmotivação, por assim dizer. Aliás, eu tenho vindo a dizer isso. Eu julgo que as equipas, os grandes, com objetivos devidamente traçados, não me parece, em termos motivacionais, que estejam tão bem acompanhados. Eu não percebo, confesso que tenho alguma dificuldade em perceber que os objetivos estejam mesmo ali à frente, seja um jogo para vencer, para eventualmente ganhar e ter mais um título e a equipa ter entrado desta maneira. Portanto, houve algumas alterações que foram positivas. O Capo de Vila, o Matites e o Rodrigo foram, a par do Nelson Oliveira, as novidades no 11. Eu penso que isso tem a ver também com o tal cansaço que eu falo na gestão de plantel que o Benfica teria que fazer. Mas o destaque vai, na minha opinião pessoal, para o Witsel e para o Bruno César, que eu penso que, de facto, nesta parte final tem estado num excelente momento de forma. O Witsel é um jogador muito equiparado a um outro que o Benfica teve há umas décadas atrás, que era o Shell, que é secretário técnico, porque quase não se está por ele em campo, mas, de facto, é um jogador que sabe muito bem a sua colocação, a sua visão de jogo e, inclusivamente, é um jogador que trabalha muito para o coletivo. Despertará, por isso, interesse de outros clubes europeus? Acredito que sim. Agora, relativamente a esta ponta final do campeonato, eu julgo que o Benfica, já, para além de ter que ganhar necessariamente todos os jogos vão ser uma final, julgo que aquilo que é muito importante é saber até que ponto é que o Futebol Clube do Porto, quer contra o Sporting, quer depois noutro jogo que terá na Madeira com o Marítimo, possa eventualmente não atingir aí os seus objetivos. Imaginemos que efetivamente há uma derrota pelo meio, o Benfica poderá estar à espreita dessa situação. O resto do Benfica recebe Marítimo já na próxima semana também. E eu diria que o Benfica, por muito motivado que esteja, dependerá sempre de terceiros, neste caso do Futebol Clube do Porto, mas é inegável que o Benfica, independentemente de todas as contrariedades, terá necessariamente para o clube, inclusivamente para Jorge Jesus, de obter o segundo lugar, porque para dar algumas garantias da sua própria continuidade, porque a pressão do ponto de vista da opinião pública e dos próprios dirigentes, julgo que neste momento é muito. E o Braga e o Benfica estão separados apenas por um ponto. Avancemos neste comentário para um tema quente que tem estado na ordem do dia nas últimas horas, nos últimos 2-3 dias, e que tem a ver com o caso Cardinal. Inicialmente suspeitava-se de que teria agido ou teria estado envolvido no ato de corrupção. O vice-presidente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, foi constituído arguido depois de se ter confirmado que um elemento da sua empresa foi a um banco madeirense depositar 2.000 euros em notas na conta de José Cardinal. Há notícias também de há pouco de que o Conselho Diretivo do Sporting decretou blackout em relação a esta questão. Paulo Pereira Cristóvão disse que gostaria de regressar já esta terça-feira ao trabalho, ele que abandonou durante o fim de semana as funções de vice-presidente do Sporting. Nesta embrulhada toda, a Cancela Moura, como é que analisa isto tudo? Eu acho que isto não vem pacificar, pelo contrário, vem a tirar mais lenha para a fogueira daquilo que têm sido as discussões em torno da arbitragem em Portugal. Infelizmente estamos sempre a discutir aquilo que é acessório, aquilo que é primordial no futebol fica sempre por discutir. Eu lembrava aqui, paralelamente a esta polémica, que eu julgo que é um bocadinho oca e vazia de conteúdo face àquilo que é o futebol, lembrava, por exemplo, aquilo que se está a passar com o alargamento da Primeira Liga e a discussão que quase desapareceu e que essa sim é que merecia alguma atenção por parte dos dirigentes do futebol. Mas aqui estamos a falar de algo que poderá ser muito sério, quer num castigo eventual Paulo Pereira Cristóvão, caso seja acusado, quer para o Sporting. Há mesmo o risco de o Sporting ser sancionado desportivamente? Eu julgo que será prematuro, nesta altura, nós termos tirado conclusões, ou estar a tirar conclusões desta situação. Eu lembrava que a notícia que veio ao público era de uma denúncia do Sporting, em vésperas do jogo com o Marítimo, uma denúncia de suspeitas de corrupção do árbitro auxiliar José Cardinal.
Aquilo que no dia seguinte se transformou, ironia do destino, o Sporting tem anunciado ter sido vítima da arbitragem neste campeonato, acabou por se virar a caça contra caçador e então veio-se a verificar que as suspeitas de simulação de corrupção recaíam sobre o vice-presidente do Sporting, inclusivamente com imagens de videovigilância, e que hoje mesmo se anuncia também publicamente que o próprio Paulo Pereira Cristóvão estará ele próprio a ser escutado pelos seus procedimentos, que se diz, são recursos que ele tem, quer pela empresa a que está ligado, quer pelo seu passado enquanto agente da Polícia Judiciária. E, portanto, parece, daquilo que consta, porque eu acho que nestas coisas temos de ter alguma cautela na análise que se faz relativamente a haver ou não ilícito criminal e alguma penalização do próprio Sporting, temos de ter algum cuidado, alguma cautela, esperar, ver, mas parece que o depositante terá sido um dos funcionários de Paulo Pereira Cristóvão. De resto, fala-se também de um possível envolvimento do presidente do Sporting, Godinho Lopes, que tinha conhecimento a ser verdade, nesta simulação de suborno ao árbitro. Aquilo que é importante nesta altura, como diria, era aguardar o desenvolvimento dos factos. Quando existe, como está neste momento a acontecer, um inquérito do ponto de vista criminal, há uma queixa-crime ou há uma denúncia, há uma auto-notícia e a partir daí as entidades vão averiguando os factos para saber se acusarão ou arquivarão esse procedimento de queixa. E aquilo que eu acho que é mais curial fazer-se, por exemplo, o Vítor Pereira esteve muito bem quando foi interpelado sobre esta matéria, remetendo-se ao silêncio e aguardando por o desenvolvimento desta questão no foro judicial. E eu julgo que tem que haver esta contenção. Aqui o Sporting, julgo que numa primeira fase, julgo que até andou muito bem, embora eu também não confesso que acho que o Presidente do Sporting até foi um bocadinho longe demais quando disse o Sporting não foi acusado de nada, etc. Não se pode aliar de que é um vice-presidente, um dirigente do Sporting, um elemento da estrutura do Sporting muito importante, e eu julgo, mas ele esteve bem quando tentou demarcar-se de qualquer posição do ponto de vista individual. O próprio Paulo Pereira Cristóvão esteve muito bem quando suspendeu as funções, porque me parece que temos que dar algum espaço às próprias entidades judiciárias para poderem indagar, para poderem, no fundo, analisar os factos, para saber que rumo é dar ao próprio inquérito. Logo no dia seguinte, mas de facto é exatamente aí que eu queria chegar. É que eu acho que esta inflexão que teve o dirigente do Sporting é que me parece dar o dito por não dito, para já em tão pouco tempo, e depois porque forçar um regresso quando se sabe que ele próprio que está sob suspeita, e o melhor será dar espaço a que todos possam analisar para que ele até possa regressar com outro tipo de confiança, com outro tipo de envolvimento nesta matéria, porque nós não sabemos neste momento. Os factos estão aqui em catadupa. O Sporting, de facto, anunciou há pouco, em comunicado, um blackout da equipa profissional. Não estão prejudicadas, segundo o comunicado, as entrevistas no final dos jogos, sobretudo as entrevistas rápidas, mas, efetivamente, isto denuncia um certo cuidado que o Sporting está a colocar neste caso, para que, efetivamente, isto não se transforme numa polémica desnecessária. E eu acho, sinceramente, que isto ao futebol pouco serve, porque aquilo que seria importante nós discutirmos era, como disse, assuntos que dissessem mesmo respeito ao próprio futebol. Então, muito rapidamente, vamos antever esse jogo de quinta-feira, um jogo muito importante para o Sporting, precisamente, é a primeira mão das meias finais da Liga Europa, recebe em Alvalade os espanhóis do Atlético de Bilbao. A alma que o Sporting de Sá Pinto tem demonstrado vai ser suficiente para contrariar a fúria espanhola? Vamos ver, porque de facto o Sá Pinto, penso que a equipa do Sporting está um bocadinho moralizada por ter ganho este jogo ao Benfica, porque é um jogo sempre entre rivais. Eu não diria que fizeram um jogo muito bom, porque eu acho que houve muito de mérito do Benfica. O Benfica, julgo que encarou o jogo como eu disse há pouco, ou já nem diria fatigado ou desmotivado, mas com alguma negligência do ponto de vista do objetivo a que estava obrigado, mas julgo que o Sporting esteve muito melhor, falhou bastante na finalização. Por exemplo, este é um capítulo onde eu acho que o Sporting não pode falhar. Na Liga Europa e com uma equipa como o Atlético de Bilbao, neste momento eu julgo que das meias finais, penso que será a equipa até das mais fortes candidatas. E tem o Llorente que farta
Trata-se de marcar golos. É verdade, mas eu não estou aqui a até excluir a possibilidade do Sporting chegar lá. Por exemplo, do ponto de vista financeiro, julgo que é muito importante para o Sporting poder chegar à final. São 2 milhões de euros, que é aquilo que é anunciado, e eu julgo que o Sporting, na situação atual, poderia, eventualmente, com uma chegada à final da Liga Europa, conseguir um dos objetivos desta época. E esperemos que, mais uma vez, seja uma equipa portuguesa na final da Liga A Europa. festejar esta Liga Europa. Cancela Moura, até de hoje a 8 dias para Até o para a semana. comentário Obrigado. do futebol. Partimos agora para mais um intervalo neste show de notícias. Até já. Até já.